noite. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa segunda live sobre o projeto Entre Linhas. Hoje discutindo aí o livro Empresas Proativas 4.0. Foi o livro que vocês escolheram para a gente comentar aqui nessa live de hoje. Sejam bem-vindos. Olá pessoal, essa é a nossa segunda live do projeto Entre Linhas. Para quem já está nos acompanhando aí desde a primeira, nós fizemos uma no dia 3 de setembro, discutindo aqui um pouquinho as contribuições do livro Comece pelo Porquê, né? Tivemos aí uma audiência muito legal, depois contatos, né, com as pessoas. Quem participou aqui da live teve a oportunidade depois de receber aí um e-book da nossa primeira live, e deixamos aí algumas opções de livros para que vocês escolhessem para a gente poder trabalhar essa segunda live do projeto. Para quem está chegando hoje, né, o projeto Entre Linhas é uma ideia de a gente discutir, né, durante alguns minutos livros que possam trazer não só conceitos, modelos para o nosso crescimento pessoal, profissional, mas também técnicas, práticas que a gente possa aplicar. E a ideia do Entre Linhas é tentar ler nas entrelinhas dos livros aspectos mais fundamentais, né, simplificar ali a linguagem para que todos possam entender e usar no seu dia a dia, na sua vida pessoal e profissional. Então, o segundo livro que vocês escolheram, né, o pessoal votou aí pela internet, foi esse aqui, chamado Empresas Proativas 4.0. Então eu vou falar um pouquinho dele hoje, tá? E no final, para quem ficar aqui com a gente vai ter mais um brinde aí para os participantes, tá bom? Olha só, pessoal, esse livro, né, o Empresas Proativas 4.0, é um livro recente. Ele foi lançado no ano passado, 2019, né, pelo Leonardo Araújo e Rogério Gava, que são os autores, tá? Pela Alta Books editora, tá certo? E os autores são professores, consultores de empresa, e a linguagem então do livro ela é muito direta, ela é muito fácil, tá? É até um desafio aqui tentar trazer algo que esteja nas entrelinhas do livro, porque como ele é muito direto, ele é muito prático, ele é muito tranquilo de você ler, né, de você entender, de você aplicar, tá bom? Mas a ideia então é tentar fazer um resumo, levantar aqui os principais pontos. E ele começa então trabalhando uma questão mais teórica, chamando atenção para esse termo, né, o termo 4.0, né, o mundo 4.0. A gente ouve isso muito hoje sendo dito em outros contextos, né, quando se discute a liderança 4.0, marketing 4.0, o RH 4.0, a logística 4.0, e afinal, né, de onde vem essa ideia do 4.0? A ideia do 4.0 é um conceito que vem da indústria 4.0, que surgiu no ano de 2011. Esse termo foi cunhado no ano de 2011 na Alemanha, para indicar uma mudança na forma da indústria enquanto setor econômico funcionar, né? E essa mudança está muito baseada em algumas características fundamentais. Uma delas é a questão da digitalização. A gente está vendo isso hoje muito forte no contexto das organizações e no nosso contexto do dia a dia, né? Então, uma economia mais digital, uma economia mais conectada. Então, não só a ideia das redes como redes sociais ou de entretenimento, mas as redes de conexão de negócios, redes entre pessoas, entre empresas, pessoas com empresas. Então, é um mundo que está muito conectado, um mundo muito digital e um mundo com muita informação, né? Até o problema é a gente conseguir filtrar aquilo que realmente
é relevante, é que a gente pode confiar, que a gente vai usar no nosso dia a dia, né? O volume de informações ele é enorme. Então essas características foram apresentadas no início da década, né? Em 2011, caracterizando aí um contexto chamado Indústria 4.0. E aí essa ideia do 4.0 ela acabou se refletindo em vários outros temas, né? No marketing, no RH, na produção. E aí esse livro traz então essa discussão, né? De empresas que precisam também se adaptar para trabalhar nesse contexto 4.0, tá bom? Então essa é uma primeira contribuição do livro. No início eles apresentam esse conceito e fica muito claro a gente entender por que tudo hoje é 4.0, né? E a questão da proatividade? Bem, a proatividade é um conceito que está muito ligado à questão da antecipação. Então, quando a gente diz que que você é proativo ou que a sua empresa é proativa, a gente está dizendo que você precisa você se antecipar a movimentos ou a tendências antes que a maioria ou com todas as empresas resolvam também fazer aquilo que você está pensando em fazer, né? Então aqui já vem uma outra contribuição muito legal, né, que está nas entrelinhas aí do título, que é a diferença entre proatividade, reatividade e passividade, né? Esses três conceitos a gente consegue usar para o nosso dia a dia, como pessoa e como empresa, né? Então o que é uma pessoa passiva? É aquela pessoa que as mudanças estão acontecendo, as tendências estão aí e ela está se perguntando o que está acontecendo, né? Para onde que o mundo está indo? Ela está perdida, né? Então, e ela não faz nada para tentar mudar a situação que ela está vivenciando hoje. Então isso no contexto pessoal, né? Isso a gente caracteriza uma pessoa passiva. Uma empresa que está no mercado e não está entendendo as mudanças que esse mercado, esse setor onde ela atua, as mudanças que estão acontecendo, ela acaba também se transformando, né, ou sendo caracterizada como uma empresa passiva, tá? A reativa já é aquela empresa que, quando ela percebe a mudança, ela tenta se adaptar, né? Já é melhor, ela já tem um movimento de reação, né? Mas ela ainda não está sendo proativa, ela está reagindo ao movimento de mercado, né? E aí a questão hoje, neste mundo digital, conectado, né, é que você consiga reagir de forma mais rápida. Então a gente ouve muito conceitos e a defesa, né, de metodologias ágeis, que é um outro assunto que a gente pode discutir aqui numa outra live, né? Tentando trazer essa ideia para as empresas e para as pessoas, né, de que a gente precisa perceber o quanto antes as mudanças e reagir rápido, né, no mínimo se adaptar a essas mudanças para que a gente não fique muito atrás, né, de tudo que está acontecendo no mundo. Então esse seria o segundo nível, né, da reatividade. Tem muitas empresas que trabalham muito bem a reatividade, elas são rápidas, reagem rápido às mudanças e isso é muito importante no dia a dia, né, profissional e do contexto organizacional. E aí a gente vai para o terceiro nível, que é o que os autores defendem, que são as empresas proativas. Elas não reagem a movimentos do mercado, elas antecipam movimentos e elas chegam a criar movimentos ou mercados. Então é uma característica que ela não é muito fácil de você aplicar, né? Conceitualmente a gente consegue entender, mas são aquelas empresas que antes das coisas acontecerem ou estarem muito claras, né, em termos de tendência, ela já está se antecipando, ou seja, ela é a primeira a trabalhar, por exemplo, um conceito, uma tecnologia, um produto, ela constrói novos mercados. Então eu gosto muito de casos clássicos, né, que a gente tem oportunidade de estudar, como o caso, por exemplo, do Walkman. Quem aqui é da década de 80, 90 vai lembrar do Walkman, né? Que era um produto que não existia nada parecido no mundo, né? E a Sony, quando ela cria o Walkman, que era um aparelho para você levar, né, com você para ouvir música, né? Primeiro com fita cassete, depois com CD, né? O Walkman ele foi criado em cima de uma necessidade que foi percebida pela empresa, né, de necessidade de maior entretenimento e de flexibilidade, de mobilidade das pessoas. Então a empresa ela conseguiu traduzir aquilo num produto e lançou aquele produto criando um mercado novo. Não existia nada parecido.
Então ali você consegue ver o movimento de uma empresa proativa. Ela constrói, ela cria mercado, né? Do ponto de vista do conceito aí de inovação, seriam as inovações mais radicais, tá? Ou até mesmo disruptivas, que é o termo que a gente ouve também no mercado, para dizer que é algo que não existe ainda e que você está construindo aquela demanda. E aí a gente tem vários exemplos muito bons de a gente colocar, né? Eles trazem aqui um case, logo também no início do livro, sobre a Kodak, né? E mostrando como que a Kodak teve a oportunidade de ser proativa quando ela teve na mão o projeto da máquina digital, né? E eles não quiseram implementar o projeto da máquina digital. E por que eles não quiseram? Porque como a empresa era líder no mercado, ela tinha muito sucesso com o produto até então, voltado para os filmes e as máquinas analógicas, ela se blindou com esse sucesso, né? E ela não quis arriscar perder esse sucesso para um mercado ou para uma iniciativa mais inovadora, né? Então foi o grande erro, né? Hoje é fácil a gente olhar para trás e analisar aí casos como o da Kodak e vários outros, né? Blockbuster versus Netflix, né? Que é um outro caso que eles trazem. Hoje a gente está vendo muito movimento no mercado financeiro das fintechs com os grandes bancos, né? A própria indústria automobilística tentando entender movimentos da economia compartilhada. São conceitos aí que depois a gente pode comentar em outras lives, mas o que é importante entender, a questão da proatividade, é que a empresa, para ela ser proativa, ela precisa não só reagir ao que está acontecendo no mercado, mas ela tem que tentar criar mercados ou se antecipar, pelo menos, a esses movimentos. Ela tem que sair na frente, né? Para traduzir aqui numa linguagem bem simples. Então, se a gente olhar aí esses 3 níveis, eles servem para a nossa vida pessoal, enquanto profissionais, né? Muitas vezes a gente está passivo ao que está acontecendo em termos de oportunidades, de projetos, de ações que a gente pode desenvolver, né? Às vezes a gente consegue ser reativo, a gente percebe o movimento, percebe a oportunidade e corre atrás, né? E às vezes a gente pode ser proativo, né? A gente pode estar provocando novos movimentos, novos produtos, novas possibilidades, né? Hoje existe uma discussão também sobre o novo mercado de trabalho, né? E muito se fala aí sobre as novas profissões do futuro. Então, para a gente ficar ligado nesses assuntos, é interessante que a gente tente pensar como essa tríade aí de conceitos, né? Poxa, em relação às profissões do futuro, eu estou me colocando como uma pessoa passiva, eu estou me colocando como uma pessoa reativa, ou seja, depois que todo mundo começa a estudar tal assunto, eu começo também, ou eu já posso me colocar como uma pessoa proativa, né? Já me preparar para esse mercado futuro que está ainda incerto, mas ele já está dando sinais de como pode ser, né? Então, de novo, né, pessoal, não é fácil, conceitualmente é isso, mas é uma ideia muito interessante para a gente poder refletir no nosso contexto profissional, e as empresas estão fazendo isso, né? E esse livro ele vem provocar exatamente esse movimento. Ele diz assim, olha, as empresas daqui para frente elas vão precisar ser cada vez mais proativas, né? Porque aquela passiva ela vai ficar pelo caminho, né? Ela já está ficando e vai ficar pelo caminho, né? E o contrário de proatividade é exatamente a passividade, não é a reatividade, né? Então você ser passivo é o contrário de ser proativo, tá? O segundo nível, que é da reação, são as empresas que vão continuar sobrevivendo no mercado, mas talvez elas não sejam aquelas líderes do mercado, elas não vão ser aquelas que vão chegar na frente, de repente elas não vão ser aquelas que vão ditar as normas dos novos mercados, dos novos conceitos, né, dos novos produtos. São empresas seguidoras, às vezes até estrategicamente é interessante que você seja um seguidor, né? Você espera a coisa acontecer, se consolidar mais e depois você vai. Nenhum problema com isso. Mas a defesa das empresas proativas é que quando você sai na frente, você provoca esse movimento do mercado, você tem mais chance de fato criar esse mercado, criar as características dele, né? Fidelizar os primeiros clientes, né? Construir conceitos que de repente vão ser conceitos que vão ficar como padrão para as demais empresas, para os demais profissionais, tá? Então isso é muito legal. Aí eles vão discutir aqui, né, trazendo casos de empresas, como eu falei aqui da Kodak, Blockbuster e Netflix. Vão falar aqui da importância de você se antecipar, e aí tem um assunto
que nessa live, infelizmente, a gente não vai ter tempo de comentar, que é o da inteligência de negócios, né? Então, hoje, inclusive, é uma profissão que tem crescido bastante, ela já estava forte, ela já existe há algum tempo, né? Mas hoje as empresas estão percebendo cada vez mais assim, que é importante você ter processos, pessoas que estão tentando enxergar um pouco além do dia a dia, né? E isso também estou traduzindo aqui, né, um conceito mais teórico, a gente denomina aí como um trabalho de inteligência de mercado, inteligência de marketing, inteligência de negócio. Tem algumas diferenças aí que conceitualmente a gente aprende, né, nos cursos, na faculdade, mas a ideia da inteligência é você conseguir enxergar além dos dados, além da informação. Então você lê às vezes uma notícia de jornal que está disponível para todo mundo, a informação ela está aí, né? A gente falou uma característica dessa economia 4.0 é que a informação ela está disponível e você tem muita informação. Mas o grande segredo é o que essa informação está dizendo nas entrelinhas, né? E como que ela impacta o meu negócio, a minha vida, o meu trabalho daqui para frente. Então essa análise, né? Entender a informação que está por trás dela, que está por trás dos dados, interpretar, é o que a gente chama de inteligência, né, no negócio. E isso é fundamental para as empresas que são proativas, porque quando elas conseguem fazer essa análise antecipada, elas começam a traçar então novas estratégias, novos movimentos, e aí você começa a trabalhar no sentido, de fato, de tentar se antecipar a movimentos. Existem riscos? Existem, né? As empresas proativas, elas são, por características, empresas inovadoras. E a inovação, conceitualmente, né, ela é algo que você não tem certeza absoluta sobre o seu sucesso, né, ou sobre o fracasso, né? A inovação ela envolve risco, ela envolve experimentação, ela envolve você ser mais ousado, né? Tem uma ligação muito forte com a questão empreendedora, né? Então, quando uma empresa ela é proativa, ela tende a ser mais inovadora e, consequentemente, ela vai arriscar mais. E aí a pergunta que a gente sempre faz, né, as perguntas, é se eu tenho o perfil de ser mais proativo, né, o que eu preciso desenvolver para ser mais proativo, o que a minha empresa precisa trabalhar para ser mais proativa. E aí o livro ele vai assim, transitar sobre vários outros conceitos de uma forma muito tranquila, muito fácil, falando da inteligência, né? Então, dessa antecipação, dessa leitura de mercado. Vai falar de liderança, né? A liderança nas organizações é um componente, né? A liderança como conjunto, né, de pessoas que estão ali responsáveis pelas decisões, ela é muito importante para criar essa cultura de proatividade na empresa. Se o líder não comprar essa ideia, pessoal, né, enquanto empresa, é muito difícil você ter uma organização proativa se a liderança não é proativa, né? Então você pode ter pessoas dentro da empresa tentando fazer movimentos de antecipação de mercado, tentando trazer alguma coisa nova para a empresa, mas elas, em algum momento, elas vão ser tolhidas ali, né, pela liderança, né? Então a liderança é um componente fundamental. A própria cultura organizacional, as empresas têm que estar mais abertas a experimentar, abertas ao novo, entender que a mudança faz parte desse mundo 4.0, né? Então a gente brinca que quando as coisas estão muito bem, aquele é um momento, entre aspas, temporário, né? É um momento para você respirar, descansar, porque depois você já tem que pensar na nova mudança, no novo contexto. A mudança faz parte, é o normal, né? Se tem alguma coisa que é novo normal ou normal, né, na sociedade de hoje que a gente está vivendo, é a mudança, né? Então até brinco que eu não gosto muito desse termo novo normal. Nunca existiu normal e agora menos ainda, né? Eu gosto do termo nada normal. Nada normal, cada dia vai ser um dia, né? Cada momento vai ser um momento. O importante é a gente entender que as mudanças elas estão aí, estão cada vez mais constantes e a gente tem que saber trabalhar com mudança. Então isso exige das empresas uma cultura muito aberta, né? De muito diálogo, de muita conversa, de muita abertura de mente, né? Para entender novos conceitos, aprender coisas novas, né? Trazer boas ideias, às vezes que não são criadas dentro da organização, elas estão fora, e a gente trazer isso para dentro da empresa para poder conversar e discutir projetos. Então, isso são características que eles vão falar aqui muito dentro do livro, tá? E aí eles trazem, então, já partindo para uma questão aqui mais prática, que é um modelo, né? Eles trazem um modelo chamado Mandala da Proatividade, tá?
Eu vou até fazer um spoiler aqui, como eu fiz na outra live, mostrar para vocês um pouco do desenho aqui, é isso, ó, a mandala, tá? Então a ideia da mandala, ela a ideia do círculo, né? De trazer uma ideia de sistema, de integridade, né? De algo que é holístico, né? Então vem lá dessa leitura da mandala, mas ela é um modelo bem prático para dizer assim, olha, existem 4 grandes vertentes, né? Que a empresa precisa trabalhar para se tornar proativo ou preparar, né, o seu contexto para ser uma empresa proativa, né? E aí eles focam na questão da incerteza, tá? Então eles dizem assim que as empresas elas precisam entender o que é risco, né? Entender que o erro faz parte do aprendizado. Então você está trabalhando ali uma nova cultura, né, que aceita, entre aspas, o erro, desde que ele seja parte desse processo de aprendizado. Porque como é novo, você não tem certeza se vai dar certo e isso às vezes nunca foi testado, né? Então a sua empresa, você vai fazer pela primeira vez. Então é um pensamento que exige uma cultura, uma maturidade grande, né, para você aceitar que o erro ele não vai ser punido, ele vai ser incentivado desde que esteja dentro do processo ali, né, de aprendizagem. Eles também trazem uma outra vertente que tem a ver com o comportamento humano. Então as pessoas elas são uma perspectiva fundamental nas empresas proativas. Você não será uma empresa proativa se você não investir pesadamente em pessoas. E aí quando a gente fala de pessoas, a gente está falando nos líderes, né, que são um ator aí fundamental, mas também nas pessoas que estão ali executando as tarefas, né? Então, no corpo, nos talentos, né, eles chamam aqui dos talentos, o desenvolvimento de pessoas, isso é fundamental, tá? Uma outra vertente, logicamente, é a inovação, né? E a inovação proativa, eles falam muito sobre o aspecto da inovação aberta, ou seja, a empresa ela tem que estar mais aberta para ouvir as ideias, conversar com outros atores, né? Então é muito difícil hoje nesse mundo altamente conectado, de alta mudança, que você consiga internamente, pensando enquanto empresa, ter todas as ideias fantásticas do mundo, né? Isso é quase impossível, mesmo que se você tenha uma equipe fantástica, né? Muitas ideias não estão e não vão acontecer dentro da sua empresa. Então você precisa estar conectado com outras empresas, com outras pessoas. A gente vê esse movimento hoje no mercado de organizações que estão fazendo muitas parcerias, né, com instituições públicas, instituições privadas, empresas conversando com universidades, as grandes empresas conversando com startups. São formas de você se conectar com outras cabeças, com outras mentes, né, com outras ideias. Então isso é uma questão fundamental para uma empresa que quer ser proativa, né? E aí eu estou falando aqui muito no contexto empresarial, tá, pessoal? Porque o livro, né, o título, né, se chama Empresas Proativas, mas isso serve muito para o nosso contexto mesmo, né? Nós precisamos estar cada vez mais conectados, conversando com pessoas, a diversidade, né, ela é fundamental no mundo de hoje. Pessoas que pensam diferente de você, você tem que conversar com essas pessoas, entender o ponto de vista delas, né? Você pode até no final concordar ou não concordar com algumas ideias, mas você tem que ouvir, você tem que discutir no bom sentido, né? Debater, porque dali podem sair coisas que nem você tinha pensado, nem essas outras pessoas tinham pensado. E dali podem sair projetos fantásticos, ideias fantásticas, parcerias, né? Novos negócios, certo? Então a inovação aqui é uma vertente, né? A terceira vertente da mandala, e eles falam muito desse movimento aberto. E aí, pensando em termos de estrutura organizacional, empresas precisam ter estruturas mais flexíveis. Então esse é um assunto também que eu tenho alguns livros, eu quero discutir isso aqui em algum momento para frente, sobre as novas estruturas organizacionais, né? E muitas empresas hoje estão repensando suas estruturas, e aí eu estou falando aqui mesmo daquelas caixinhas de organograma, estrutura muito hierárquica, muito comando-controle, né? Isso está sendo muito questionado no mundo inteiro, tá? Não que seja ultrapassado ou que não sirva mais, né? Mas de fato estruturas mais rígidas elas limitam mais a inovação, né? Então quando você tem estruturas mais flexíveis, mais horizontais, as pessoas têm estão mais empoderadas. Aí estou usando o termo aqui, inclusive termos que eles trazem aqui no livro, né? Que a gente ouve hoje muito
no jargão de negócios e no dia a dia, as pessoas têm mais poder para tomar decisões ali no seu dia a dia, né? Elas têm equipes que são autogerenciáveis, então a empresa está acompanhando o projeto, mas a responsabilidade do projeto é da equipe, de quem está envolvido. Então isso é muito legal, porque você dá um senso de responsabilidade para as pessoas, as coisas andam, né? E elas assumem riscos quando elas estão sendo responsáveis por aqueles projetos. Então você está criando ali condicionantes para uma mudança, né? Que vai ser importante para transformar a sua empresa numa empresa proativa. Estou percebendo? Então uma coisa está ligada à outra, né? Não é um modelo, assim, uma receitinha de bolo fácil de fazer, mas é interessante você observar, poxa, pessoas é uma vertente, investimento em pessoas, né? Investimento em estrutura e numa inovação mais aberta também é fundamental. O investimento na questão da incerteza, ou seja, buscar informações sobre o mercado e entender que eu não sei de tudo e às vezes eu vou precisar arriscar e o erro faz parte do processo. Então, você está trabalhando esse componente. E o quarto é você conseguir fazer o equilíbrio entre futuro e presente, né? Então, assim, pensando em negócios, eu preciso, enquanto eu ainda não estou explorando esse novo mercado, não estou sendo proativo em algum movimento mais de inovação mais radical, eu preciso ali cuidar do meu dia a dia, coisas que eu preciso resolver amanhã, né? Que já foram planejadas anteriormente. Então é aquele equilíbrio entre eu preciso pagar as contas, né? E ao mesmo tempo pensar nos mercados ou nas possibilidades de rendimento futuro. Isso serve para a gente, isso serve para as empresas, né? Então esse esquema da mandala, eles tentam definir aqui um certo mapa, né? Onde eles dizem assim, ó, existem 4 dimensões. Dentro das 4 dimensões eles aplicam ali 2 grandes vertentes. Então você teria assim 8 grandes movimentos que você vai fazer dentro dessas 4 áreas. E cada movimento desse eles também propõem ali 2 ações, né? Tipo assim, planos de ação práticos. Então você teria no final da sua mandala 4 perspectivas com 2 movimentos em cada perspectiva e 2 ações em cada movimento. Então você teria 16 ações. Então, pensando no modelo de planejamento, o que está nas entrelinhas aí da mandala, é que eles apresentam uma estrutura, um framework de planejamento, né? Sem entrar muito naquele jargão de planejamento formal, planejamento estratégico, tático, operacional. Ele não entra nessa discussão. É um plano, né, para você transformar a sua empresa numa empresa proativa. Então é muito legal se você pegar o livro, quem tiver a oportunidade de ler, né, que a gente está fazendo um overview, né, você consegue montar um plano para o seu negócio, para a sua empresa, para você, baseado nesse modelo, né? Então é um modelo que parece teórico, mas na hora que você vai colocar a mão na massa, ele se torna um modelo muito prático, tá? E aí, para a gente terminar aqui com uma terceira parte do livro, tá? Depois eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui e explicar aqui qual vai ser nosso brinde de hoje. Eles trazem então algumas provocações do tipo assim, ó, o que a gente está acostumado a ouvir hoje, né? Quando a empresa ou alguém, né, está pensando de forma estratégica, né, as metodologias normalmente dizem assim, olha, você como empresa tem que estar atento ao mercado, né? Então você precisa estar ali vendo o que está acontecendo no mercado. Ele diz assim, ok, isso é da empresa reativa, né? Mas para você ser empresa proativa, você precisa criar mercados. Então quando você olha para o mercado, você tem que olhar não só o que está acontecendo, mas olhar o seguinte, o que não tem ainda? Né? O que não está acontecendo? O que as pessoas estão buscando, dizendo, né? Qual é a demanda, né? A necessidade que está implícita ali nas falas, né? No comportamento das pessoas, que ninguém ainda está atendendo, que nenhuma empresa ainda conseguiu entregar. Então aí você está saindo de um pensamento estratégico que é mais reativo para um pensamento mais proativo, né? Ele faz também uma crítica aqui ao marketing, né? O marketing hoje, né? Já não é de agora, se diz, a gente ouve muito, né? A literatura e os especialistas de marketing dizendo assim, você precisa satisfazer o cliente. Eu até essa semana joguei uma pergunta aí, foi o dia do cliente, né? Dia 15,
Eu joguei uma pergunta aqui no Instagram, joguei lá também no LinkedIn, perguntando assim, na sua opinião, o cliente tem sempre razão, né? E a grande maioria diz que não, mas também ninguém explicou por que não, né? Mas de fato, assim, o cliente é muito importante para qualquer negócio e ele vamos dizer, fundamental, né? Sem cliente você não tem negócio, certo? No conceito original lá do marketing, o marketing só existe porque existe alguém que faz alguma coisa e alguém que vai lá e compra ou adquire essa coisa, né? Então você tem uma relação ali que ela é básica, fundamental, seminal, né? Mas o discurso do marketing é muito voltado assim, para a satisfação do cliente. Então você tem que entender o que o cliente quer, satisfazer a necessidade dele, entender o processo, etc, etc. Ok, isso também é muito importante, mas é uma característica muito mais de uma empresa reativa. O que seria empresa proativa? Além dela satisfazer o cliente, ela começa a criar novos segmentos de cliente e começa a fidelizar esses clientes. Então a gente falou na primeira live, para quem não assistiu aqui, essa live que ocorreu no dia 3 de setembro, ela está aqui disponível, tá? No Instagram, no IGTV, aqui no meu perfil, vocês podem acessar, e também está lá no YouTube, na minha página, Frederico Mafra. Vocês podem assistir essa live lá, a gente falou sobre o propósito, né? O porquê das empresas, o porquê das pessoas. E aí a gente fala um pouco de fidelização, porque o cliente fiel é aquele que ele já ultrapassou o nível da satisfação, né? Ele já é aquele cliente que ele abre mão de outras coisas para estar com você, porque ele acredita que você entrega para ele algo que não é normal no mercado, que não está disponível, está sendo entregue por todas as empresas, né? Então você consegue, junto com ele, né, construir um relacionamento que é muito mais do que só a satisfação com o seu produto e serviço. Então, nesse livro, né, os autores também fazem essa provocação para o marketing. Olha, tudo bem, tem que satisfazer o cliente, ele é importante, fundamental, mas ele precisa também ser cativado, ser fidelizado e mais. Se você é uma empresa proativa, você vai começar a construir, né, novos segmentos de clientes, você vai criar clientes para o seu negócio, clientes que hoje você não atende, você vai poder atender amanhã. E quando ele fala das inovações, ele também provoca, né? Ele diz que o discurso da inovação mais comum, a inovação de adaptação ao mercado, tá? Ela é muito voltada para esse atendimento de necessidades. Então eu vou lá, escuto o cliente, entendo o que ele faz, como que ele pensa e tento construir lá algo de solução para ele, né? Mas quando eu pergunto para ele o que ele acha do mercado ou o que ele sente falta, muitas vezes ele vai dizer coisas que ele já tem conhecimento ou que ele está acostumado a usar, está acostumado a ter relação, né? É muito difícil ele dizer para você algo que não existe, né? Então ele provoca, os autores provocam a inovação aqui no sentido de que muitas vezes as necessidades dos clientes elas não são percebidas nem por eles mesmos. E aí eles lembram uma frase muito famosa aqui do Henry Ford, né, que diz assim, olha, se eu acreditasse, né, no que as pessoas me disseram quando eu estava lá pensando no carro, né, o que elas gostariam de ter, elas iam dizer que gostariam de cavalos mais rápidos. Por quê? Porque era a referência que as pessoas tinham na época, não existia o carro, né? Então você tinha o quê? Cavalos e carroças, né? Provavelmente, se você perguntasse para o cliente naquela época, o que você quer de diferente, né, de inovador? Ele vai dizer, uma carruagem que corra mais rápido, um cavalo mais forte, mais potente. Eles não iam falar carro, como eles não falaram, não é isso? E aí, Dani, você que é fã aí do Henry Ford, né, tá aqui acompanhando a gente. Então essa frase ela é famosa porque muitas vezes o trabalho, né, de quem está atuando com inovação, com marketing, pensando em algo mais proativo, ou seja, de antecipar, talvez não seja perguntar para o cliente o que ele quer, porque ele não vai saber te responder, e não é por maldade, é porque de fato a mente dele está mais voltada para o presente. Então você tem que interpretar outros sinais ou entender o contexto dele para ver se, olha, existe uma solução, um produto, um serviço que, se entrar nesse contexto, vai chamar a atenção do cliente. Talvez ele passe a usar isso, ele nem sabe que existe, né, mas ele vai passar a usar, né? E aí a gente tem exemplos assim, vários, né? Eu falei aqui do Henry Ford lá no início do século passado, mas a gente tem o Steve Jobs também, que ele falava isso, né?
quando ele criou lá o iPod, né, o primeiro aparelho, ele falou, olha, ninguém falou comigo que queria um iPod, né? Eu que interpretei aqui sinais e percebi, né, que as pessoas queriam algo que elas pudessem usar, que fosse simples. Então aquela historinha lá do iPod ter um botãozinho só, né, foi uma decisão que o Steve Jobs e a Apple, né, a época tomou, de dizer assim, olha, por trás daquele botãozinho tem que ter um monte de coisa, mas para o usuário final, para o cliente, ele precisa só de um botão, simplicidade ao máximo, né, para ele poder usar aquilo amanhã, né? Então é uma forma de você apresentar algo que o cliente não conhecia, nunca tinha usado, mas ele olha para aquilo e fala assim, poxa, fantástico, eu vou usar. E depois ele passa a usar tanto que ele não consegue viver sem. A gente está aqui fazendo uma live agora, né? Utilizando aqui os celulares, né, os smartphones e as redes sociais, e tem muitos negócios hoje que não conseguem, e pessoas, tá? Que não conseguem sobreviver sem o celular, né? Sem o WhatsApp, sem as redes sociais, né? Porque o seu negócio está baseado nessas plataformas, mas porque também a gente criou esse hábito de se comunicar por essa interface. Então, assim, era algo também que alguns anos atrás a gente não tinha. E a gente sobreviveu muito bem sem o celular. Mas hoje, se você tirar esse item da vida das pessoas, as pessoas vão reclamar, porque elas já não entendem mais esse mundo sem esse produto, não é isso? É isso aí, Dani. O Ford foi inovador quando criou as concessionárias, os modelos de negócio, né? É isso aí. Então, pessoal, ele provoca dizendo isso, né? Que para ser proativo, então a gente precisa não só observar o mercado atual, mas tentar se antecipar a movimentos futuros, tá? Então, existe uma parte do livro que ele é conceitual, mas é um conceito muito tranquilo, muito fácil da gente entender. Eles trazem muitos exemplos de empresas que a gente conhece aqui, né, do dia a dia. Eles trazem esse modelo da mandala, que é um framework para trabalhar planejamento, muito legal se vocês tiverem tempo de sentar e entender ali o sentido, né, do modelo. É um dos vários modelos que a gente pode usar, mas eu achei muito interessante a ideia de trazer quase um passo a passo de como trabalhar. E por último, e aí vem o nosso brinde de hoje, tá? Eles apresentam aqui 2 apêndices que são diagnósticos que você pode fazer para descobrir, né, se a sua empresa ou você mesmo, aqui no caso eles estão focando na empresa, né? Se você é proativo ou não, né? Se chama aqui de diagnósticos de proatividade, tá vendo? E aí o nosso brinde de hoje é o seguinte, quem está participando aqui com a gente, né, no primeiro dia da nossa primeira live, que ocorreu no dia 3 de setembro, eu fiz aqui uma promoção, né, mas sem custo nenhum, né, de quem estivesse participando aqui e quisesse receber depois um e-book, resumo do livro, Comece pelo Porquê, que me mandasse um e-mail aqui pelo direct. Só que a gente teve alguns problemas aqui, alguns colocaram o e-mail na live, outros falaram que não tinham mandado pelo direct, enfim, e acabou que algumas pessoas receberam, outras não. Então eu queria combinar com vocês, assim, quem tiver interesse ainda de receber o e-book, mesmo que não tenha assistido a primeira live, assistam lá, ela está gravada, me mandem um e-mail para o e-mail que eu vou colocar aqui agora, e depois eu vou colocar esse e-mail também aqui no feed, tá? Do perfil, para que vocês possam entrar lá e mandar, né? Então vamos pelo e-mail que vai funcionar melhor. Professor Frederico Mafra, tudo direto, tá? @gmail.com. Então quem tiver interesse em receber lá o e-book da primeira live, só mandar um e-mail para esse e-mail, Professor Frederico Mafra, @gmail.com, vai receber o e-book, tá? Nada complexo, é um resumo assim, feito com carinho, né, com as principais ideias do primeiro livro. Para essa live agora, qual vai ser o nosso brinde, tá? Quem tiver interesse, vai entrar também nesse e-mail, vai mandar lá o seu contato. Vocês vão receber um link para preencherem, responder esse diagnóstico, tá? E o brinde aqui, meu brinde vai ser o seguinte, vocês vão responder esse diagnóstico, vai ser um link criado num formulário na internet, então vocês vão acessar lá e vão responder, baseado na empresa que vocês trabalham, tá? Ou
no seu contexto pessoal. Então, assim, eu vou, na realidade, colocar 2 links para vocês. Vocês podem responder os 2, podem responder um só, livre, tá? Mas vocês precisam me mandar o e-mail para eu poder encaminhar o link para vocês. Vão ser 2 diagnósticos. Um baseado no modelo aqui dos autores, tá certo? Tentando chegar ao final numa conclusão se a sua empresa, a organização que você trabalha, o negócio que você tem, enfim, tem características proativas ou não, tá? Então, o que eu vou dar de brinde para vocês é uma breve análise desse diagnóstico. Vocês vão responder lá o diagnóstico, vai vir um resultado para mim, eu vou fazer uma análise, é rápida, né, gente? Porque aqui não é exatamente uma consultoria, a finalidade não é essa, tá? Mas vocês vão receber ali um resultado daquele formulário, né, daquele diagnóstico que vocês responderam, dizendo se a empresa de vocês ela está mais para passiva, está mais reativa, ela está mais proativa, tá bom? E o segundo link é uma adaptação, aí uma coisa que eu estou fazendo aqui, né, uma adaptação deste diagnóstico para o contexto pessoal. Eu sei que tem muitas pessoas que leem, né, buscam conhecimento, não só para aplicar em seus negócios, nas suas empresas, mas para aplicar no seu dia a dia. E eu gosto muito de fazer esse tipo de leitura, né? Todo livro que eu leio, eu sempre tento olhar ele sobre esses 2 ângulos, né? O que eu estou aprendendo aqui que eu posso levar para as instituições onde eu atuo como professor, né? Para as empresas onde eu atuo como consultor, para o meu próprio negócio, e o que eu posso levar para a minha vida enquanto profissional, né? Então, se vocês puderem ter esse hábito aí, eu acho que vale a pena. A gente aproveita, né, um conhecimento para 2 coisas. Então, da mesma forma, é interessante também a gente tentar medir o nosso nível de proatividade. Eu, como pessoa, eu, Fred, né, eu tenho um perfil mais proativo, mais reativo, mais passivo, né? E aí, quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei muito curioso para falar, poxa, eu quero responder esse diagnóstico, mas pensando em mim enquanto profissional. Então, eu criei aqui na realidade, não estou inventando nada, né? Eu estou fazendo uma adaptação do que os autores brilhantemente trouxeram e entregaram para a gente de graça aqui no livro, né? Fazendo também um formulário 2, que é um diagnóstico de proatividade para pessoas profissionais. Tá legal? Então, vocês vão receber, para quem tiver interesse, esses 2 links. Respondam lá os 2 formulários. E aí vocês vão receber depois por e-mail um breve resultado com uma análise rápida assim, de indicações de como está o perfil. E aí, lógico, né, cada um vai ali refletir sobre os resultados e espero que isso provoque em vocês movimentos de proatividade, lógico, né? Aqui a gente está defendendo a ideia de quanto mais proativo, mais inovador e mais criativo ou mais próximo do que será a tendência do futuro a gente estará. Não é isso? É isso que o livro está provocando. Bem, pessoal, o que eu queria trazer para vocês é isso. Obrigado aí por quem votou na escolha desse livro. Lógico que os 3 livros que eu coloquei aqui para votação são excelentes, mas eu deixei a critério de vocês, né? E a grande maioria votou nesse livro aqui. Então, tá aí a nossa segunda live, falando um pouquinho do Empresas Proativas 4.0. Quem tiver oportunidade, adquiram o livro ou consigam com um amigo, leiam, né? E tirem o maior proveito dele, tá bom? Nós temos ainda uns minutinhos. Queria agradecer quem está aqui na live com a gente. Se tiver alguma pergunta, alguma questão que quiserem colocar, obrigado. Agradecer aí algumas pessoas, enquanto eu estava falando, eu estava vendo aqui as mensagens, né? Agradecer os abraços aí, os cumprimentos de todo mundo que se dispôs a estar aqui com a gente. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição para a gente responder aqui rapidinho. Se não, já fica o convite, né? As próximas lives do nosso projeto aí, Entre Linhas, vocês vão ser avisados aqui no Instagram. Também vou tentar fazer essa seleção aí junto com vocês, vou trazer alguns nomes de livros e vocês vão escolher, e a gente vai fazer aqui provavelmente daqui a uns 15 dias, né, 20 dias mais ou menos, tá bom? Valeu, Mary, Érica, Rosária, a professor Ricardo estava aí também, obrigado.
Eu vou encerrar aqui com uma musiquinha, se não tiver nenhuma pergunta. Valeu, gente, muito obrigado, fique com Deus, né? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Assistam novamente a live para pegarem as informações aí. Se vocês gostaram, né, divulguem aí para os seus amigos, né, mostrem para eles essas lives, convide-os, né, para as próximas, para eles participarem. Dani também, valeu Dani, obrigado aí pela presença. Vai ficar gravado, Mari, aqui no Instagram, no IGTV, tá? E depois vai pro canal também lá do YouTube, tá bom? Vocês podem acessar lá. E se inscrevam lá no canal que vocês vão ser avisados também, tá bom? Rosário, obrigado. Então vou encerrar com a musiquinha aqui e a gente vai se despedindo, tá ok, gente? Valeu, um abração a todos.